Você já parou para pensar em quantas criaturas misteriosas a humanidade acreditou ao longo da história? Lendas que atravessaram séculos, criaturas descritas em livros antigos, contadas em histórias de pais para filhos, e que pareciam reais, tão reais, que muitas pessoas chegaram a temê-las. Mas, e se eu te contar que várias dessas criaturas nunca existiram? Hoje, aqui no Nex Mistérios, você vai conhecer 10 criaturas lendárias que o mundo acreditava que eram reais, mas que nunca passaram de mitos, mentiras ou pura imaginação. Presta atenção, porque a última criatura dessa lista assustou cidades inteiras, causou pânico e até levou pessoas à morte, mesmo sem nunca ter existido de verdade. Você já imaginou uma criatura que pode te matar só de olhar? Essa era a fama do basilisco. Conhecido como o rei das serpentes, diziam que ele tinha corpo de cobra, cabeça de galo e um olhar mortal. Na Idade Média, as pessoas acreditavam tanto nele que evitavam entrar em florestas, com medo de cruzar o caminho dessa criatura. Mas a verdade é que o basilisco nunca existiu. Tudo começou com traduções erradas de textos antigos, e o medo coletivo foi aumentando com o tempo. Provavelmente os relatos vinham de cobras reais, como a cobra real africana. Mas a imaginação humana transformou uma simples serpente no monstro mais temido da época. Agora me diz, você teria coragem de encarar o olhar de um basilisco? Imagine estar no meio do oceano, com ventos fortes, o navio balançando, e, de repente, tentáculos gigantes surgem das águas, prontos para arrastar tudo para o fundo do mar. Esse era o temor do Kraken. Lendas antigas diziam que ele vivia nos mares gelados do norte, capaz de destruir embarcações inteiras. Os marinheiros juravam ter visto, e toda vez que um navio sumia, a culpa era dele. Mas séculos depois, descobriu-se que essas histórias eram baseadas em encontros reais, com lulas gigantes. Elas existem de verdade, mas nunca atacaram navios. O Kraken nunca passou de um exagero, um medo criado nas noites escuras do mar. Mas fala sério, se você visse um tentáculo de 10 metros saindo da água, não ia correr também? Talvez uma das criaturas mais queridas da história, o unicórnio foi símbolo de pureza, magia e até poder divino. Na Idade Média, havia documentos oficiais falando de unicórnios. Pessoas acreditavam tanto que o pó do chifre de unicórnio era vendido como remédio. Mas, na verdade, esse chifre vinha de um animal real, o narval, uma espécie de baleia com um dente longo e espiral. Outros relatos surgiam ao verem de longe o órice do deserto, um antílope que, de perfil, parecia ter um só chifre. O unicórnio nunca existiu, mas o desejo de acreditar em algo mágico fez essa lenda atravessar os séculos. Agora me diz, será que hoje não acreditamos em outros unicórnios sem perceber? A lenda do lobisomem é uma das mais assustadoras. Diziam que nas noites de lua cheia, homens se transformavam em lobos ferozes, perdendo o controle, atacando qualquer um que cruzasse seu caminho. Na Europa medieval, houve até caças a supostos homens-lobo. Muitos inocentes foram mortos apenas por serem diferentes, ou por comportamentos estranhos. Mas a verdade é que tudo começou com o medo e com doenças desconhecidas. Hoje, sabemos que casos de violência extrema, ou doenças como a porfiria e a licantropia clínica, foram interpretados como maldição. Não havia monstros, apenas pessoas doentes ou vítimas do medo coletivo. E você teria coragem de atravessar uma floresta sozinho numa noite de lua cheia? Elas são lindas, cantam melodias hipnotizantes e, segundo a lenda, levam marinheiros para a morte. As sereias fazem parte do imaginário popular há séculos. Mas de onde veio essa história? A explicação é curiosa. Marinheiros passavam meses no mar,
sozinhos, famintos, cansados, quando avistavam ao longe peixes-boi ou dugongos, o cansaço e a solidão faziam o resto. A mente humana transformava um animal comum em uma criatura mágica e perigosa. Mesmo assim, até hoje, há quem diga que as sereias existem. Mas será que somos enganados pelos nossos próprios olhos? Nas montanhas do Himalaia, o povo local temia o Yeti, um monstro peludo, gigante, que vagava pelas neves eternas. Já na América do Norte, o temido pé grande causava o mesmo pavor. Pegadas enormes, sombras estranhas nas florestas, e muitos relatos, mas nenhuma prova. Até hoje ninguém encontrou um corpo, nenhum osso, nada. Tudo o que temos são pegadas falsas, vídeos questionáveis e uma história que continua viva. E aí, será que é só lenda? Ou tem algo que ainda não descobrimos? Metade leão, metade águia. Essa era a descrição do grifo. Uma criatura majestosa, com corpo de leão, símbolo de força, e cabeça e asas de águia, símbolo de soberania nos céus. Durante séculos, povos antigos acreditavam que essas criaturas existiam. Acreditavam tanto que diziam que os grifos guardavam tesouros escondidos no meio do deserto, protegendo ouro, pedras preciosas e atacando impiedosamente quem ousasse chegar perto. Muitos viajantes afirmavam ter visto suas pegadas ou ouvido seus gritos ecoando nas montanhas. Mas a origem dessa lenda é ainda mais surpreendente. No passado, nômades e comerciantes da Rota da Seda encontraram fósseis de dinossauros enterrados na areia. Fósseis de criaturas como o Protoceratops, com bico de papagaio e estrutura imponente. Sem entender o que eram aqueles ossos, a mente humana conectou as peças e criou um monstro lendário, uma combinação perfeita de força, poder e imaginação. Agora pense. Quantas outras criaturas fantásticas também podem ter nascido de ossos esquecidos no deserto? Na Europa medieval, ninguém duvidava que dragões existiam. Criaturas gigantes, de asas enormes, que voavam pelos céus, cuspindo fogo, destruindo vilarejos, roubando tesouros e sequestrando princesas. Eles apareciam em livros, pinturas e até em registros oficiais da época. Pessoas acreditavam tanto que havia caçadores de dragões e reis que juravam ter enfrentado essas feras. Mas a origem desses relatos é bem diferente. Tudo começou com fósseis pré-históricos encontrados ao acaso. Ossos enormes, sem explicação, que para olhos medievais só podiam ser de monstros. O medo, a superstição e a imaginação das pessoas fizeram o resto, até hoje. Nunca foi encontrada nenhuma evidência real de dragões como descritos nas lendas. Mesmo assim, essas criaturas continuam vivas, nos livros, nos filmes, nos jogos e no imaginário de milhões de pessoas. Agora me diz, se nunca existiram, por que amamos tanto essas criaturas? O monstro do Lago Ness em 1934, o mundo inteiro parou. Ao ver uma foto estranha vinda da Escócia, era o suposto monstro do Lago Ness, uma criatura gigante, escondida nas profundezas do lago. Durante décadas, turistas viajaram até lá, na esperança de ver Ness, mas a verdade é que a foto mais famosa era uma farsa, um boneco, colocado na água para enganar o mundo. Mesmo assim, até hoje, muita gente ainda acredita. Você acredita? Nos anos 90, o terror tomou conta da América Latina. Animais eram encontrados mortos, sem uma gota de sangue. Relatos diziam que uma criatura estranha, o chupacabra, estava atacando. O medo se espalhou rápido. As pessoas evitavam sair à noite e achavam que eram caçadas por algo sobrenatural. Mas as investigações mostraram que os ataques vinham de cães selvagens
Ou coiotes doentes, sem pelos. O chupacabra nunca existiu, mas o pânico que ele causou foi real. Agora me diz, será que o medo pode ser mais perigoso que o monstro? E aí? Agora que você conheceu essas 10 criaturas, me conta nos comentários. Qual delas você acreditava que existia? A verdade é que muitas dessas lendas nasceram do medo, da ignorância e da nossa incrível capacidade de imaginar monstros onde não existem. Mas fica uma pergunta no ar. Se durante séculos acreditamos em criaturas que nunca existiram, será que hoje também não estamos acreditando em outras mentiras? O que mais pode ser apenas invenção? E a gente nem desconfia? Comenta aqui embaixo qual dessas criaturas mais te enganou, ou se você conhece alguma outra que merecia estar nessa lista. E não esquece, se inscreve aqui no canal Nex Mistérios, ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar descobertas arqueológicas que a ciência até hoje não conseguiu explicar. Nos vemos no próximo mistério.